Muito bom dia, você tá no canal Oswaldo Lobo, é uma honra ter você aqui conosco. Eu sou o pastor Arthur Lobo, hoje a gente tem um assunto pegando fogo aqui pra vocês, então já vai deixando seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com todo mundo pra gente poder alcançar o maior número de pessoas e abençoar outras pessoas, outros ministérios também que estão curiosos a respeito do tema, tá bom? Eu sou o pastor Lobo, pastor Arthur Lobo, e hoje eu tô aqui com o pastor Lobo. Lobo e Lobinho, isso aí. amém. Deus abençoe sua vida. Você que não nos segue ainda, se inscreva no canal, deixa o teu like. Ou então a gente também tem muita coisa publicada aqui, tem muito conteúdo publicado no nosso Instagram, @PR Oswaldo Lobo e @Arte Lobo, amém? Assunto de hoje, gente, é guerra espiritual mesmo, é combate espiritual, é colisão com o mundo espiritual. Vamos falar a partir daquilo que Deus me deu. Isso aqui é uma conferência, estágio de guerra espiritual. Um estágio é um curso, né? De preparação para a guerra mesmo, assim que a gente usa na linguagem militar, né? Por exemplo, eu fiz um estágio de preparação para o salto de emergência. Então, você vai para a Força Aérea, você é garoto. Então, primeiro você tem 40 dias de adaptação, a gente chama de quarentena. Eu era garoto mesmo, eu fui para a academia da Força Aérea, eu estava com 17 anos, e aquela atividade física que exige demais, se você não tiver condicionamento físico, por isso que quando você faz o concurso, você tem que ter a parte intelectual, você vai fazer engenharia aeronáutica, você vai trabalhar sobre ciências aeronáuticas. Você não é qualquer um que vai. Você tem que passar num concurso. Passou num concurso. Aí você passa no teste físico. Porque depois, teste médico. Imagina um cara com problema cardíaco para suportar as forças vetoriais que operam quando você está voando, a força G, exige muito do teu corpo. Só que antes de você voar, o que você tem que fazer? Você tem que aprender a escapar. Então, o que você faz? Você faz um salto de emergência. Todo mundo salta. Aí eu lembro, eu namorava a pastora Fabíola, né? Eu estava com 17, ela estava com 15, e ela foi lá me ver. Então você fica durante uma semana inteira, treinando de segunda a sábado, treinando, chama estágio para o salto de emergência. Entendi. E você faz um salto só. Depois então, esse aqui basicamente é o treinamento. É um treinamento. Para guerra espiritual. Para guerra espiritual. Então, para a gente poder entrar de cabeça no assunto mesmo, o que é então uma guerra espiritual? Para aqueles que são bem leigos, né? Que estão caindo de paraquedas aqui no nosso vídeo. Né? Tem pessoas que assistem a gente que são cristãs, que já têm conhecimento do assunto. Tem pessoas que não. O que é a guerra espiritual de forma bem clara para aqueles que não entendem? A guerra espiritual é uma realidade invisível. Você está vendo que alguma coisa está destruindo a tua vida, está acabando com a tua família, está destruindo tuas finanças, está te mantendo solitário, está acabando com a tua saúde emocional. Você já procurou em médico, você já trabalhou, você já tentou consertar tua família, tua vida, teu casamento. Você não consegue. É uma força maligna. O diabo, ele é um assassino. Ele vem para matar, roubar e destruir. Só que ele opera em diversas frentes e você acha, não, foi o problema aqui foi o sistema familiar, o problema aqui foi o sistema político, o problema aqui foi o sistema educacional, o problema aqui foi o meu pai, foi a minha esposa, foi o marido. Não, ele tá usando marionetes para te agredirem, para te hostilizarem. A guerra espiritual, o que é espiritual não é tocado. Não é algo que você pega uma pistola, um fuzil, um escudo, uma espada e vai pagar. Não. Para você lutar na guerra espiritual, você tem que ter arma espiritual. Porque teu inimigo é espiritual. Basicamente é isso. Entendi. Quando a gente fala sobre a libertação e a guerra espiritual, o primeiro ponto importante é a libertação dos cativeiros, né? Eu vejo que o primeiro tópico aqui que se fala no livro é sobre cativeiros espirituais. O Ministério de Libertação tem como fundamento libertar dos cativos, é isso? Eu escrevi um livro mais tarde, esse livro aqui é o Discernimento Espiritual. Esse livro aqui tem 30 anos, deixa eu botar aqui bem pertinho, ó. Tem 30 anos de experiência em libertação em batalha espiritual. Eu pego os cases, né, os casos que eu ajudei as pessoas, então, mapeando fortalezas, destruindo cativeiros
das trevas. A pessoa pensa que cativeiro e fortaleza é a mesma coisa. E não é. Fortaleza e cativeiro? São duas coisas diferentes. A fortaleza, ela protege um bem, ela protege um segredo. Tem lá, você vai em Natal, tem o Forte dos Reis Magos. Você vai em Corinto, eu estive em Corinto, agora na Grécia, no ano passado, tem a fortaleza de Acrocorinto. Uma acrópole é aquela cidade que é construída no alto, né? Sim. Por exemplo, Atenas é uma acrópole. É uma cidade que fica... Você está no... Em cima da montanha. Você está embaixo, assim, Atenas, você fica vendo a acrópole lá em cima, entendeu? É uma fortaleza. Ela protege um bem. O cativeiro, não. O cativeiro, ele aprisiona uma vítima. Então, tem gente... Quando você vai lidar com a libertação, tem gente que esconde a verdade e tem pessoas que elas estão dentro do cativeiro e não conseguem sair. São duas coisas diferentes. Fortaleza, eu protejo a verdade com uma mentira. Cativeiro, é Satanás que está mantendo a pessoa. Então, por isso que a guerra espiritual tem que ter essas duas ferramentas. Eu tenho que saber, fulano é vítima e quer sair e não pode. Agora, fulano... ele está escondido, ele está escondendo um pecado e ele não sai porque ele tem algum medo, tem alguma dor. É diferente. Entendi. Mas quando a gente começa a tratar a libertação, a gente investiga primeiro os casos das vítimas que estão em cativeiro, para tentar tirá-las de novo do cativeiro. Era só uma dúvida. A grande dica, por exemplo, eu vou atender uma pessoa. Arthur, eu vou lá, eu tenho o diagnóstico dela. Então eu sempre vou começar orando. Quer fazer guerra espiritual? Porque tem gente que só quer saber de expulsar o demônio. Não resolve o problema da pessoa. Você expulsa o demônio, na semana que vem o demônio está lá de novo. Então o que eu faço? Eu chego uma pessoa, eu pergunto assim, a pessoa vem pedir ajuda para mim, eu não conheço ela. Então eu tenho regras para seguir. Então, os atendimentos, quando eu percebo que vai ter manifestação, eu não fico mais sozinho com ela. É sempre uma receita de bolo que você vai seguindo até... É uma receita bíblica. Vai de 2 em 2. Do bolo, mas... É uma receita. Assim, tá, entendi. É uma receita. Aí eu vou lá e pergunto, qual o seu nome? Quantos anos você tem? Contato dela, que a secretária já tem. A secretária já pegou o contato dela. Você congrega em alguma igreja? Você já foi batizado? Eu vou investigando a vida dela. Aí são perguntas que eu tenho que saber. Quem é o teu pastor? Você está afastado da igreja? Você tem uma vida com Deus? Porque, dependendo dessas respostas, vai facilitar ou vai dificultar o meu caminho. Por exemplo, uma pessoa que não é batizada, uma pessoa que não quer ser batizada, uma pessoa que não quer congregar, isso tudo dificulta, não impede, mas dificulta a libertação. Uma pessoa sem Jesus vai ser liberta como? Você vai só expulsar o demônio vai voltar. Então tem que saber se ela tem uma... Eu pergunto para ela, quem é Jesus para você? Eu tenho que fazer essa pergunta. Eu pergunto, quem é Deus para você? Se a pessoa não entender que Deus é o pai dela, Deus é meu pai. Se a pessoa não entender que Jesus é o Senhor e Salvador, a primeira coisa que eu tenho que fazer, vou atender ela, mas eu tenho que fazer esse discipulado ali, entendeu? Eu diria que o caminho, então, seria, se a gente entrasse por esse livro a respeito de libertação dos cativeiros espirituais, ensinar um pouquinho sobre isso. Logo depois a gente entende a autoridade sobre as trevas, a autoridade que nós temos em Cristo, que é o outro livro que nós temos aqui, vou até mostrar aqui na câmera. Esses livros, eles basicamente um complementam o outro, né? E junto com o discernimento espiritual. O discernimento espiritual nos ajuda aí, vou botar aqui, a entender o que tá acontecendo com a pessoa. Mas ok, beleza. Outro tópico aqui que me chama muita atenção, ele fala sobre o capítulo número 2, né? Ele já começa falando sobre as armas da guerra espiritual. Sem querer dar nenhum spoiler aqui pro pessoal que tá lendo o livro também, que o pessoal pergunta, mas o que são armas de guerra espiritual? E quais são essas armas de guerra espiritual? É que tem muita gente, o crente cristãos, católicos, seja o que for, eles querem lutar com armas humanas. Paulo diz, as armas da nossa guerra não são carnais. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3 e 4. São poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, por exemplo, a inteligência matemática, a inteligência de línguas, a inteligência em física, química, em psicologia,
é legal, mas não funciona na guerra espiritual. Você sabe que eu sou doutor em física? Sabe que eu sou pastor da igreja? Você sai... Então tem 5 armas espirituais que são fundamentais. O nome de Jesus. Quando você descobre quem é Jesus, tem um livro que eu li há muito tempo atrás. Eu nem gosto do autor, porque o cara ele conta umas heresias, mas ele fala uma realidade. O nome de Jesus, a pessoa tem que conhecer. A autoridade de Jesus são 2 coisas diferentes. O nome é uma coisa, a autoridade é outra. O sangue de Jesus, o Espírito de Cristo, a unção do Espírito Santo. Você tem que saber isso aí. Nome, autoridade, a unção, o sangue e o poder que existe no jejum. Isso são armas espirituais. Isso não é assim, na força do meu braço, sai, sacode. O demônio não sai, ele vai rir da tua cara. Ah, eu sou pastor, ele vai rir da tua cara. Eu recebi o pastor Marcos aqui num podcast na semana passada. E ele contou pra gente aqui, é um caso que a gente tratou aqui, de um pastor, filho de pastor, que ficava endemoniado. Um pastor, filho de pastor, que ficava endemoniado. Ou seja, ele está usando só a carnalidade. Ele tem a carteirinha de pastor, mas não serve para nada. Então, a arma espiritual, eu entrego a arma espiritual no capítulo 2, por quê? Porque no capítulo 1, Arthur, você chega assim, como é que eu sei que a pessoa está com um problema? Porque ela tem que falar. Então, depois de eu fazer esse primeiro diagnóstico, de onde ela é, quem foi teu pai, tua mãe, que eu pergunto, quais foram os pecados conscientes? O que você fez? Ou o que você está sentindo? Essa é a chave, Arthur. Isso é Marcos capítulo 9, verso 21 e 22. Jesus pergunta para o pai do garoto, desde quando acontece isso? Então, o pai diz que há um problema. Meu filho fica endemoniado, o demônio pega, joga ele no fogo, joga ele na água. Os teus discípulos não conseguiram expulsar. Aí ele, opa! Tem alguma coisa diferente. Tem uma casta diferente. Isso chama... Essa organização é a guerra espiritual. Entendeu? Entendi. Aqui tem um tópico aqui que me chama a atenção, que diz, no capítulo 4, diz, Deus busca intercessores. E logo em seguida tem um outro tópico que diz, o drama da ausência do intercessor. Existe uma dor no Ministério de Libertação por ausência de intercessores? Antes de você responder a pergunta, a gente está na metade do vídeo. Não perca a nossa viagem a Israel, tá bom? De 15 a 26 de janeiro de 2026, tá bom? Do Jordânia e Israel. Esperamos você na nossa caravana, tá bom? Entre em contato lá com a nossa operadora de turismo, com o Rubens, tá bom? Pelo contato, o número deles é o DDD 41 98802 8808. Tá bom? Então, não fique de fora, as vagas são limitadas e corra para se inscrever, porque estão abertas ainda, tá bom? Os nossos livros, eles têm um complemento que são os cursos, e os cursos estão à disposição. Curso online. Curso online. São de 40 horas, de 60 horas, de 80 horas, depende, cada curso é de um jeito. Isso aí, de videoaulas, né? Então você pode assistir a hora que você quiser, não é nada ao vivo. Tá bom? Lá no pastorlobo.com, então você tem a assinatura mensal e também tem os cursos avulsos, você vê o que é mais conveniente para você e para o seu ministério, para treinar as pessoas. Tem um curso novo aqui, que a gente colocou, o 10º curso lá, que é o avançado de libertação. Tá aqui, ó. O pessoal que quer fazer o avançado de libertação, ele tá aí, tá aqui, tá aqui. À disposição. E, inclusive, eu fiz dessa vez que eu fiz. Eu coloquei as aulas para o aluno poder baixar. Então, se você quiser fazer o curso e ministrar na sua igreja, as aulas estão aqui, você pode baixar. Vai lá, cursos.pastorlobo.com, faz o curso, tá lá, faz o curso. Ou no pastorlobo.com, né? Tanto faz aqui, ele dá o acesso. Os livros, eles estão à disposição na plataforma www.institutoexos.com. Esses 9 livros estão lá, você pode adquirir o seu. Então, hoje a gente está falando um pouquinho desse, no vídeo passado a gente falou sobre o intercessão em chamas. E esse dá um complemento também com autoridade. Então, os livros, eles se ajudam para você poder acrescentar mais aí no seu ministério. Então, respondendo aqui a dúvida, pastor. Então, existe uma dor do Ministério de Libertação com a ausência de intercessores. Quando eu digo dor, eu digo uma lacuna, um espaço vazio pela ausência dos intercessores. Então, lembra que eu falei dos 5 elementos fundamentais das armas espirituais? Nome,
sangue, autoridade, unção do Espírito e jejum e oração, o que acontece é, a oração, ela é uma ferramenta espiritual. Todo mundo sabe disso. Você ora e ela sobe para o céu. A Bíblia diz, em Apocalipse 5, que Deus recebe as orações, né? E devolve com fogo. Quando você não tem quem ore, você fica capenga. Você fica sem apoio. É por isso que Deus fala o seguinte, eu procurei um intercessor. Você vai reparar que o negócio da intercessão, Deus sempre que... Ó, essa cidade aqui chegou no fim. Já viu que ele levanta o intercessor? Ele chega para Abraão e fala assim, Abraão, ó, vou destruir Sodoma e Gomorra. Abraão, pera, se tiverem 50 juntos, 45, 40 juntos. Lembra disso? Ele chega para interceder? Pois só tinha um que era Ló. Aí Deus manda o anjo tirar Ló. Lembra disso? Sim. Você lembra que Pedro, ele estava na prisão, Atos capítulo 13? Ele ia ser passado na faca. Ele ia morrer. Tiago tinha morrido anteriormente. O Herodes falou, vamos matar esse cara também. A igreja ora, um anjo vai lá e tira Pedro. Lembra disso? Você lembra quando Nínive era uma capital, naquele tempo era uma capital muito... seria o que é hoje Washington. É um paisaço, era aquele paisaço. Só que eles eram maus, assim, perversos. Aí Deus falou assim, Jona, vai lá, avisa pra Nínive que eu vou acabar com isso. Deus tem limite para iniquidade e pecado. Ele falou, chega! Aí Jonas vai lá, ele não quer ir. Você conhece a história? Deus manda um peixe engolir ele, vomitar na praia, ele prega, a cidade se... Então, o que acontece na oração de intercessão? A oração de intercessão, ela promove proteção espiritual, ela promove ataque espiritual. Existem palavras no grego que definem isso. Paga, entuchano, entous. Ou você ataca e faz o inimigo recuar, ou você se defende e não deixa o inimigo chegar. Então, por que eu falo assim, a dor? Porque Deus procura intercessores. Você vê que Deus não procura pregadores. Ele vai procurar verdadeiros adoradores, João capítulo 4, porque Deus busca adoradores que o adorem em espírito e verdade. Adorador não é o cara que canta louvor. O pessoal liga o adorador, o cara que canta louvor. Não. É outra coisa, a gente faz um podcast sobre isso. E existe uma busca de Deus pelo intercessor. Eu procurei um intercessor. Então é por isso, o livro de Guerra Espiritual, ele também fala sobre a intercessão, ele combina, esse aqui ele destaca mais. Ele combina a intercessão como o quê? Desculpa. Esse frio de Curitiba. Ele destaca a intercessão como uma ferramenta de liberdade. Basta um pai querer, uma mãe querer. Não, eu vou entrar na brecha e vou orar. É isso que o livro de guerra faz. O livro de Estado de Guerra Espiritual te ajuda a combinar essa ferramenta. Para a gente poder finalizar aqui, eu tenho me gerou uma curiosidade aqui, o capítulo 9, que diz a batalha na mente. Porque o diabo ele nos tenta pela mente, né? Exato. Os mecanismos inconscientes de defesa. Esse tópico me chama a atenção, por quê? Porque isso é uma coisa que hoje as pessoas sofrem muito, né? O diabo fala muito, como eu falei, na mente das pessoas, é uma forma de agir, é uma arma que ele usa contra as pessoas, né? Hoje a gente sabe que no ministério se trabalha com muitos psicólogos, né? Doutores na área, né? Psiquiatras, psicanalistas. O que é isso hoje? Isso é uma área, quando a gente trata sobre mente, é uma área que a gente vai mais pelo lado espiritual ou a gente vai pelo mais lado psicológico da coisa? Que pergunta interessante, gente. Dentro do arraial, né, da igreja evangélica, as pessoas, durante muito tempo, graças a Deus isso mudou, entendiam que um problema de saúde mental era um problema de demônio. O cara tá louco, é demônio. O cara é lunático, é demônio. Só que, graças a Deus, né, a ciência, e a Bíblia diz, né, que nos últimos dias a ciência iria se multiplicar. Hoje nós temos psiquiatras cristãos, nós temos psicólogos cristãos, nós temos psicanalistas cristãos. Isso é uma ciência. Então, o cérebro da gente... Vou falar de cérebro. É o quê? É carne, gente. É um tipo de tecido que tem aqui. Pode adoecer. As emoções podem adoecer. Por exemplo, o corpo, quando o cara que dorme mal, que come mal, que não se
que não descansa, o cara que não trabalha, ele vai ficando doente. Se você não pegar sol, tu fica doente. O teu cérebro para de produzir algo chamado o neurotransmissor. Aí tem noradrenalina, tem lítio e por aí vai, dopamina. Isso tudo é produção do cérebro. Quando o cara fica doente, você tem que entrar com a terapia medicamentosa. A nossa igreja tem psiquiatra cristão. Uhum. Então tem gente que está achando que é demônio e é saúde mental. Ah, pastor, tô triste. A tristeza, pô, Jesus, gente, ele vai dizer, a minha alma está triste até a morte. Ele está no Getsemane, ele está enfrentando, ele sabe que daqui a pouco ele vai ser preso, vai apanhar a noite inteira e vai ser crucificado no dia seguinte. É a noite da véspera da Páscoa. Então Jesus, ele fala, a minha alma está entristecida. O Davi é o cara que combateu o gigante, que combateu o leão, que venceu o urso, que matou o Golias. Mas sabe o que ele fala? Davi, ele vai falar sobre o coração dele. A minha alma está perturbada. Por que está perturbada dentro de mim? Salmo 42. Então as pessoas confundem saúde mental com ataque mental. Então o diabo, ele ataca na mente, por quê? Porque ele fala. Uhum. Você vai orar pela pessoa, jogo a mão na cabeça. Por quê? Mesmo que a mão dele tem espíritos imundos, o cara manifesta na mão, bate, quer jogar a cadeira longe, quer jogar o banco longe, se joga no chão, se automutila, arranca o cabelo, quer socar o agressor, quer agredir o libertador. Mas tudo está sendo comandado por quê? Pela mente. Por isso que a mente é um componente de guerra espiritual. Uhum. Mas tem coisas que são saúde mental. E saúde é como você toma um remédio para o teu estômago, um remédio para os teus ossos, para repor, né, cálcio, para repor alguma coisa que está faltando, é corpo. Uhum. Você lembra que Paulo não era o cara da guerra espiritual? Sim. Mas ele deixa um amigo dele, Trófimo, doente em Mileto. Em segundo livro de Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, ele fala, eu deixei meu amigo Trófimo doente. Então aquela doença não era espiritual. Entendi. Então quando eu trato sobre mecanismo, aqui eu faço diferenciar o que é saúde mental, o que é problema espiritual. Entendeu? E quando se tem esse discernimento, né, e se descobre o problema da saúde mental, a saúde espiritual, existe aí pessoas com quem vocês trabalham, profissionais na área. Então aí você encaminha, ó, nesse caso é recomendado que você caminhe com o fulano que é psicanalista ou psiquiatra ou psicólogo, né, para que cuide nessa área. Então são áreas bem específicas. A gente vê sempre o lado espiritual, mas também existem coisas que... Eu já peguei casos... Quer terminar? Não, pode falar. Eu peguei caso que chegou pela psicóloga. Então a psicóloga falou, pastor, isso aqui é demônio. E era demônio. E tem casos que você vai tratar como demônio e não é. Não é. Então, lá na igreja tem psicanalista, pastor Marcos, pastor Manassés, pastora Regiane, pastor Eduardo, doutor Jaime, doutora Lili, doutora Anne, psicóloga. Então eu tenho a parte da psicologia, Dani Souza. Eu tenho a parte da psicologia. Eu não tenho autorização para falar o nome dela aqui, porque o gabinete dela, o consultório dela é lotado. Lotado. Mas tem psiquiatra, entendeu? Por exemplo, a terapia medicamentosa, você que pode receitar um psiquiatra. Cada caso é um caso, tem que ser examinado. Mas tem caso que é demônio. Tem que ser examinado de perto. Então, muitas pessoas pedem, a gente já percebeu isso, para que a pastor cuida de mim, me atende, ou faz um atendimento virtual, online, né? Mas é muito difícil, porque quando você não está próximo da pessoa, você ter algo palpável, né? Para poder conhecer a pessoa, entender o que está acontecendo, é muito difícil. É que existe uma autorização legítima, legal, dos chamados conselhos regionais, por exemplo, de atendimento de psiquiatria, de psicologia, psiquiatria e psicanálise online. A questão quando se trata de libertação online, eu preciso de alguém lá também. Então, eu estava tratando de uma pessoa que estava em outro país. Aí eu começava a tratar, estava ela, e a pessoa ficava endemoniada do outro lado lá. E aí não tinha quem expulsar os demônios. Eu saio em nome de Jesus. Aí o demônio mesmo pegava o celular dela. Desligava, só ficava endemoniado, desligava o celular. Como é que eu vou tratar dessa pessoa? Então,
não é responsável fazer isso. Aham. Agora, se do outro lado tiver um pastor, então, esses dias me ligou um pastor dos Estados Unidos, o pastor, estou com um caso aqui muito difícil, me ajuda, eu falei, bora, liga aí, ele lá e eu aqui no Brasil. Eu ajudei, inclusive, graças a Deus, o moço está liberto, aí vai passar pelas águas esses dias. Amém, gente? Gente, Ó, curso presencial de 16 a 18 de outubro, inscrições pelo www.institutoexodos.com. entra no primeiro link aqui da descrição, o primeiro link aqui embaixo, a gente tem lá para você participar de um grupo do WhatsApp e nesse grupo a gente está divulgando lá também. Então participe, venha ser parte disso e a gente vai colocar notícias. Os livros estão lá à disposição no institutoexo.com, tá bom? Todos os novos livros estão lá. Viagem de Israel e Jordânia, de 15 a 26 de janeiro de 2026. O número de contato da operadora de turismo FRM é DDD 41 98802 8808. Não fique de fora. Corra para garantir sua vaga, porque o ônibus não tem espaço para todo mundo. E É que a gente vai de avião. Gente, que a gente vai de a avião. gente vai de avião, mas Aí lá... quando chega lá, então a gente desce em Tel Aviv, né? Aí eu tenho que ir, a gente vai até o Mar Morto, ali a gente tem um balneário lindo, gente, maravilhoso. É ali onde houve o juízo de Deus contra Sodoma e Gomorra, vocês vão entender o que aconteceu ali. Eu subo para Massada, uma fortaleza judaica que resistiu aos romanos, muito bonito. A gente vai para Qumran, onde a gente visita lá o local dos pergaminhos, né, do Mar Morto, como é que chama? A literatura bíblica mais antiga, né? Comparada. A gente sobe depois, dá driblada em Jerusalém, deixa Jerusalém, que é a cereja do bolo para o último. Vou passando pelos balneários, né? Netânia, Ascalon, o próprio Tel Aviv é um balneário, que é a capital. A gente vai para Cesareia Marítima. Aí eu dou um pulo lá para Cesareia de Filipe, a gente olha em cima do monte Hermon, aí tem o Hermon. Aí eu desço com vocês, a gente vai pro Carmelo, onde desce fogo do céu ali quando Elias ora, né? Vinha grande chuva. Aí depois do Carmelo, Hermon, Carmelo, Monte Tabor, a gente visita Nazaré. Então tem uma cidadezinha ali, que era bem pequenininha, bem miudinha, né? Que hoje é uma cidade até muito árabe. Muito árabe. A gente vai a Belém, aí sim, Galileia, e aí Jerusalém vai ser lindo de morrer. A gente espera vocês lá, tá bom? Deus abençoe. Pessoal, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo com todo mundo aí, tá bom? A gente quer alcançar mais pessoas, nos ajude nessa missão, tá bom? Deus abençoe. Fica com Deus, pá. Fica com Deus, pessoal. Um abraço. Fique na paz.